Olá, retomando o estudo de sistemas de arquivos, agora com uma visão focada na implementação, pensando no projetismo de sistemas operacionais. Nós vimos no vídeo anterior a visão do usuário, como que essa abstração é entregue para o usuário final, e nós percebemos também que a abstração de arquivos é a abstração que tem um contato maior com o usuário final, né? É claro que processos têm também esse contato, mas o sistema de arquivos ele é muito mais presente, né, no uso diário das plataformas pelos usuários finais. Quando nós pensamos então na implementação, nosso primeiro contato deve ser com a geometria do disco, com a forma como nós organizamos esse disco, para que nós possamos inserir o nosso sistema de arquivos. Então, quando nós pensamos num sistema baseado em BIOS, e é claro que quando nós pensamos em FI, GPT, essa estrutura vai modificar um pouco, mas o raciocínio é muito próximo, nós percebemos então que um sistema baseado em BIOS, nós temos uma área inicial aqui de 512 bytes. Essa área chamada de MBR, o Master Boot Record, né, é a área responsável pelo boot do sistema operacional. Posteriormente, nós temos aqui, dentro ainda do espaço da MBR, nós temos uma tabela de partição. Essa tabela de partição consegue suportar até quatro partições primárias. É claro que nós sabemos que se nós precisarmos de mais partições, uma dessas partições, não necessariamente a última, pode ser transformada numa partição estendida. E dentro dessa partição estendida, nós podemos inserir unidades lógicas, né? Chegando a um limite muito superior a quatro partições. Nós sabemos também que dentro desses 512 bytes existe 4 bytes que são responsáveis pela assinatura da MBR em si, né? O bootloader, né? No nosso caso aqui, Groovy ou Lilo, por exemplo, ou qualquer outro bootloader do FreeBSD, do próprio Windows, né? Vai nos primeiros 446 bytes dessa área. E uma vez que esse bootloader não exista instalado por padrão dentro da SMBR, uma partição chamada de partição ativa, que é uma das 4 partições disponível do primeiro disco, né, ela tem a sua carga do seu sistema operacional. E essa carga desse sistema operacional se encontra no bloco de inicialização. Então, pensando numa situação que nós temos um Gloob instalado, quando nós ligamos a máquina, o que a BIOS faz? Ela carrega os primeiros 446 bytes, onde está o Groovy, na memória principal. O Groovy, por sua vez, consegue, pela entrada, ou o Lilo, pela entrada do kernel que nós escolhemos, copiar o trecho inicial do kernel para a memória principal, e junto com essa carga, nós temos um trecho de memória, que também um trecho de código que também é carregado para a memória, chamado init-RAM File System. O que é init-RAM File System? Qual que é a tarefa, né, da init-RAM, então, da init-RAM File System, só o init-RAM? É uma área de memória que, observe, nós carregamos então o Groovy na memória, o Groovy executou, ele, através da sua tabela, ele vai carregar um sistema operacional cujo início do sistema operacional está no bloco de inicialização. Esse sistema operacional, ele possui um ponto de entrada no kernel, como se fosse a função main, né, quando nós programamos em C, a função main, nós temos uma função start kernel, por exemplo, né, e essa função ela começa a fazer a carga do kernel. Agora observe que conforme nós fazemos a carga do kernel, nós precisamos de alguns drivers para a máquina. Por exemplo, nós precisamos trabalhar com a memória, nós precisamos trabalhar com o próprio disco, nós vamos trabalhar com outros trechos de hardware que ainda não estão disponíveis para nós. Nós ainda montaremos a partição barra. Então, a init-RAM é uma partição barra, uma partição raiz, que possui um conjunto já de drivers e outros utilitários que permitem ao kernel acessar todo o hardware, mapear a parte de entrada e saída, mapear o acesso à memória, para que posteriormente o kernel consiga montar o seu barra definitivo, né, ou o seu diretório raiz definitivo. Dentro do init-RAM existe um script chamado init, né? Esse script ou esse programa, depende de como está implementado, ele não se confunde com o processo init. O processo init é tem a mesma denominação, mas é outra atividade, né? Esse init é responsável por inicializar esses drivers, por fazer essa carga desses drivers na memória e dar acesso ao kernel. É claro que o kernel que está ali no bloco de inicialização sabe onde essa init-RAM está sendo montada, então esses são locais da memória já previamente acordados. Uma vez então que se monta a init-RAM, o init executa, faz esse mapeamento desses drivers necessários para o kernel, através desse apoio que ele recebeu para ter acesso aos hardwares, mapeia
entrada e saída, mapeia memória, mapeia, constrói toda a sua camada de abstração, monta seu diretório raiz e a partir dali tem uma subida convencional, como qualquer outro kernel, né? Vai startar serviços, e aí depende do modelo de boot, se é System 5, se é System D, né? Depende de qual, se é baseado em BSD, depende de qual modelo de boot nós escolhemos, qual que é o projeto de boot nós escolhemos, nós teremos as tarefas específicas daquele modelo. Bom, dentro de cada uma dessas partições, né, então nós temos aqui, na área de baixo, uma explosão da partição 2, né, então a visão detalhada da partição 2. Nós já vimos que no início nós temos o bloco de inicialização onde está o kernel, que nós precisamos botar. Então a linha do GRUB, que indica um kernel, na realidade aquele endereço aponta para o bloco de inicialização. Depois nós temos o superbloco basicamente é um organizador de como o disco está, como o sistema de arquivos está armazenado. Aqui nós temos um superbloco e uma partição baseada em inodes, ST3, ST4, por exemplo, ST3, ST4. O superbloco, então, vai nos dizer onde que está o espaço de gerenciamento, o gerenciamento de espaço livre, onde é que está esse mapeamento da memória, onde estão os espaços dos inodes, que nós veremos daqui a pouco, que são as estruturas de dados que nos dão acesso aos arquivos. Então, quando nós precisamos abrir um arquivo em Unix, primeiro nós localizamos o inode, que é essa estrutura de dados. Essa estrutura de dados tem os atributos do arquivo, como permissões, dono, e assim por diante, hora de modificação, né, que nós vimos lá atrás. E aí, através desse inode, nós temos ponteiro para o disco, e através desses ponteiros nós recuperamos o conteúdo do arquivo. Também, através do superbloco, nós achamos o diretório raiz, né, onde está o diretório barra do nosso sistema raiz, que é montado inicialmente pelo NTRAM, como diretório de apoio, depois é montado o diretório definitivo pelo kernel, e aí nós temos também a área de arquivos e diretórios. Então, a partir desse momento, né, observe que através da arquitetura da plataforma, nós temos uma forma de organizar esse disco, e dentro de cada disco, né, dentro de cada partição, né, cada sistema de arquivos tem seu modelo de organização. Naturalmente, o bloco de inicialização é um conceito universal, o superbloco também é um conceito universal. Posteriormente aqui, cada sistema de arquivos vai ter sua organização própria, né? O NTFS terá uma organização, o XT3, XT4, né? O ST3 e ST4 a sua, XFS, ZFS, assim sucessivamente. Uma vez que nós ajustamos, então, como que o sistema operacional faz o boot, como é que nós particionamos esse disco, nós criamos o nosso sistema de arquivos, que nós veremos daqui a pouco, que no Linux, por exemplo, nós usamos o inode, em Windows 95, 98 foi usado, na época do DOS, foi usado o FAT, NT usa NTFS, e assim por diante. Um dos principais problemas que nós temos que resolver é a questão da alocação. Como é que eu garanto, como é que eu sei qual bloco está alocado, qual bloco não está alocado? E aqui, da mesma forma que nós tivemos da memória, nós podemos fazer uma alocação por espaço contíguo, ou seja, eu preciso gravar um arquivo em disco. Como que eu vou gravar esse arquivo? Eu vou alocar blocos, aí lembrando, né? Quando nós falamos em disco, nós não estamos mais entregando bytes, nós estamos entregando um conjunto de bytes que nós chamamos de bloco. Esse bloco pode ser de 1K, 4K e assim por diante. Então, se eu vou gravar uma informação de 1K e meu bloco é de 4K, no disco eu vou ter um espaço consumido de 4K e meu arquivo vai ter o espaço de 1K, né? Mas o espaço consumido em disco é 4K. E o processo de alocação é como que eu aloco esses blocos, como é que eu reservo esses blocos, como é que eu disponibilizo um bloco para o arquivo. Então, uma das formas de nós fazermos isso é para alocação contínua. Naturalmente, a alocação contínua ela só funciona de forma adequada em sistemas embarcados, sistemas mais simples. Por quê? Porque uma vez que eu vou alocar um arquivo, eu preciso alocar um conjunto de blocos sequenciais. Então, se eu tenho um arquivo, por exemplo, de 10 blocos, e eu tenho 10 blocos espalhados pelo disco, mas eles não estão contíguos, eu não vou conseguir alocar esse arquivo. Então, a técnica de alocação bloco contíguo normalmente é feita assim. Nós precisamos alocar um bloco de um arquivo A de 4 blocos, nós reservamos esses 4 blocos para o arquivo A. Posteriormente, nós vamos alocar 6 blocos para o arquivo, 3 blocos para o arquivo B, 6 blocos para o arquivo C, e vamos seguir até chegar no arquivo G. Naturalmente, quando nós apagamos um arquivo, por exemplo, apagamos o arquivo F, esses blocos ficarão livres. Então, um novo arquivo de 6 blocos livres poderia entrar nessa posição. No entanto, começa a ficar difícil, porque eu teria que procurar um lugar para encaixar um novo arquivo, né? Então, o que nós fazemos no geral? Nós gravamos os arquivos sempre no final, porque nós podemos gravá-los de acordo com o tamanho que ele tem. Não preciso saber de antemão qual é o tamanho do arquivo. Então, nós vamos gravando, por exemplo, um arquivo K, né? Digamos, um pouco mais para frente. Nós começamos a alocar os blocos e gravamos esse arquivo K. Naturalmente, se a gente for gravar o arquivo L,
uma hora nós vamos gravar o arquivo L e chegaremos no final do disco, né? Uma vez que nós chegamos no final do disco, esse arquivo L não será mais gravado, não poderá continuar sua gravação. Então, o que nós precisaremos fazer? Ou, se nós já tivermos blocos livres aqui intermediários, passar por um processo de desfragmentação para compactar, né, trazer os dados ocupados para o início do disco, né, a parte ocupado para o início do disco, para liberar o final, para que a gente possa, para que nós possamos voltar a fazer essa operação no final do disco, ou simplesmente não gravaremos o arquivo. Um outro problema para esse tipo de alocação é que eu aloquei, por exemplo, para o arquivo C 6 blocos, e aí o arquivo C agora precisa de um sétimo bloco. O que eu precisarei fazer? Eu tenho que achar uma área, deixa eu só limpar aqui, eu tenho que achar uma área disponível no meu disco que possua 7 blocos para eu levar o arquivo C para lá e aí então liberar esse espaço, já que a alocação é contígua. Assemelha muito ao tratamento de vetores na linguagem de programação C. Quando nós fazemos um realloc, por exemplo, nós fazemos um malloc do vetor, alocamos um vetor, por exemplo, 10 posições, e aí fazemos um realloc de 15, por exemplo, para 15 posições. O que acontece na prática é uma nova área com 15 endereços reallocados, o vetor de 10 posições é copiado, o conteúdo dele é copiado para o vetor de 15, e depois o vetor de 10 é desalocado. É assim que vetores são realocados, né, são expandidos. Aqui no sistema de alocação contígua acontece o mesmo trabalho. Nós alocaremos um espaço contíguo de 7 blocos, 8 blocos, e é claro que quando nós usamos isso, a alocação contígua, nós temos que entregar para o arquivo um espaço maior do que ele precisa, nós temos que reservar um espaço para ele poder crescer, pelo menos por um tempo. E aí que aparece um terceiro problema, que é qual o tamanho, qual a quantidade de blocos que eu tenho que entregar para esses arquivos se eu não sei o quanto que esse arquivo vai crescer. Então, a alocação contínua, a sua vantagem é a velocidade, uma vez que de busca e de escrita, uma vez que ele escreve contiguamente, né, de forma contígua no disco, mas a minha alocação é muito complexa, o crescimento do arquivo é complexo, né, e o ajuste de disco, naturalmente, eu preciso fazer um processo de desfragmentação de forma constante. Então tem a vantagem se eu tiver um sistema embarcado, que a quantidade de arquivos é pequena, e eu sei que eles não crescerão muito, é vantajoso eu usar alocação contínua, mas no sistema de uso geral nós sabemos que isso não acontece, né? Unix, Linux, isso não acontece. Uma segunda forma de fazer alocação é por listas encadeadas, né? Naturalmente eu não tenho mais a necessidade de ter blocos contíguos, então se eu pegar um disco, né, vendo esse sistema de arquivos como se fosse um vetor horizontal, né, eu poderia pensar o seguinte, olha, tem alguns blocos aqui marcados de X que estão ocupados, mas eu vou alocar um novo arquivo, eu posso simplesmente ir registrando blocos e gravando nesses blocos novos que eu estou rachurando aqui e montando então com ele uma lista encadeada. Então essa lista encadeada vai me mostrando como é que eu acesso esse arquivo, né? Então o bloco 0 do arquivo está na posição 4, o bloco 1 do arquivo está na posição 7, o bloco 2 do arquivo na posição 2, e assim sucessivamente, né? É claro que isso tem a vantagem de eu ter a flexibilidade de trabalhar com o sistema de arquivos. Eu não preciso me preocupar com o tamanho, normalmente talvez eu não precise me preocupar com desfragmentação, a não ser que eu queira otimizar o acesso, né? Se eu preciso otimizar o acesso, lógico, se eu trouxer os arquivos para uma parte do disco de forma organizada, de tal forma que a simetria facilite a leitura e escrita, eu terei ganho de velocidade. Mas quando eu trabalho com alocação por lista encadeada, eu não tenho essa obrigação. No entanto, é natural que isso seja uma solução mais lenta, muito mais lenta do que a alocação contígua. Com isso, nasceu um terceiro modelo, que era implementado pelo sistema de arquivos FAT, começou com FAT12 no DOS, depois FAT16 e FAT32. O FAT32, na realidade, é uma adaptação do FAT16, né? Não usa os 32 bits, ele usa 28, então, mas o nome FAT32 era um nome comercialmente viável à época, né? Melhor que FAT28, por exemplo, né? Vamos usar potência de 2 era muito mais interessante, mas qual que é a ideia disso? Eu tenho a lista encadeada, ela tem a flexibilidade de usar o disco de forma não contígua, no entanto ela é lenta, mas se nós usarmos um vetor para indexar esses arquivos, né, para fazer a lista como se fosse um vetor, da mesma forma que nós fazemos em estrutura de dados, né, implementar uma lista encadeada por vetores, né, nós criamos vetores e colocamos os next dentro das posições, e aí, naturalmente a posição 1 não é a posição 0 é a posição de start, obviamente, mas a posição 1 naturalmente não é a posição da lista, a 2 talvez não seja a posição 2 da lista, e assim por diante, nós podemos saltar no vetor, né? Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Então nós teríamos numa tabela, né, ou no vetor, o início do arquivo A na posição 4, né?
Aí existe um next, né, um próximo, dizendo que a próxima posição desse arquivo é a posição 7. Na posição 7 nós encontramos a posição 2 como próxima. A posição 2 nós encontramos a décima, na décima, a décima segunda, o final do arquivo. Com isso nós varremos o arquivo como um todo. É claro que nesses campos, além do next, do próximo, nós vamos ter um ponteiro aqui, ou alguma outra indicação que nos levará para o disco, né, para eu acessar fisicamente aquele arquivo e conseguir carregar esse arquivo para a memória. Essa é a forma como a tabela FAT funciona, e também, né, FAT12, FAT16 e a FAT32. E aí, da mesma forma que o arquivo B, do mesmo jeito, inicia na posição 6, dizendo que o next é o 3, na posição 3 o próximo é o 11, na posição 11 o próximo é 14, no 14, fim do arquivo. Então, observe que por mais que o nosso vetor esteja aqui ordenado, né, seja acessado, obviamente, ordenado não, ele possui posições de ordem crescente, de 0 até 15, não, o conteúdo dos arquivos não estão ordenados dentro do vetor, né? Eu não tenho uma alocação contígua como tinha na lista anterior. Então, no modelo da tabela FAT, nós juntamos as duas características, né, da alocação contígua e da lista encadeada. Lista encadeada porque nós podemos ter arquivos, blocos ocupados de forma não contígua, mas também tentando ter o desempenho da alocação contígua. É claro que essa tabela ela tem sua desvantagem, porque é uma tabela que precisa ficar na memória. Dependendo da quantidade de disco que nós temos, nós sabemos que os discos são bastante volumosos, né? Então nós precisamos criar blocos, talvez blocos grandes, para que a tabela fique menor. Quanto menor o nosso bloco, maior a tabela, e essa tabela precisa ficar na memória. Então, naturalmente, essa tabela vai ser paginada, né? Então, da mesma forma que essa tabela é paginada, pode acontecer de eu precisar de uma posição da tabela, por exemplo, a posição superior. Essa posição não está disponível na memória, nós temos que retirar um outro trecho dessa tabela, levar para disco pelo processo de swap e retirar a posição que nós queremos e trazer para a memória. Então, apesar de ter essa vantagem da velocidade, nós ainda temos que tratar o problema de swap da tabela, porque a tabela pode ser muito grande. E aí é claro que aumentando o tamanho do bloco, essa tabela diminui consideravelmente. Uma outra solução que aí não visa o uso de tabelas e se lembra a uma lista também, é a solução baseada em nodes, né? Essa solução é utilizada em praticamente em 100% dos sistemas Unix-like. É claro que os sistemas Unix-like também conseguem ler, por exemplo, EST-FAT, né? FAT, a nova implementação da FAT, também consegue ler outras tabelas FAT, consegue ler, por exemplo, NTFS de acordo com os módulos que nós instalamos, né? Mas os sistemas de arquivos baseados em Unix-like 100% dos atuais, né, existentes, são baseados em inodes. O que é o inode? O inode é uma estrutura de dados, né, então se nós olharmos lá em C, ela é uma struct, e essa struct tem o seguinte formato: existe um cabeçalho aqui com os atributos do arquivo, então aqui vai ter, por exemplo, o nome do arquivo, quem que é o proprietário do arquivo, quais são as permissões de leitura, escrita e execução para o dono, para o grupo e para os demais, né, vai ter a data de modificação vai ter a data de modificação do arquivo, a data de criação desse arquivo, e assim sucessivamente. São todos atributos que importam para esse arquivo. Posteriormente, na continuação dessa estrutura de dados, nós temos blocos de acesso ao disco. Então, cada um desses blocos, dessas posições da minha struct, né, aponta para um local do disco, onde eu tenho os trechos do meu arquivo. Então, a alocação também não é contínua, essa alocação é espalhada pelo disco em si, né, de forma organizada, mas não contígua, e cada um desses blocos nos levam a esse disco. E aí, varrendo os blocos, né, de cima para baixo, da posição como se fosse um vetor, nós conseguimos achar, então, o arquivo que nos interessa. É claro que a quantidade de ponteiros que nós temos ali vincula e limita, né, o tamanho do nosso arquivo máximo, que pode ser armazenado, e isso modifica de sistema de S2 para S3 para 4, o Razer, né, quando nós tínhamos o Razer, ZFS, XFS, isso muda. E é claro que uma das adaptações que nós podemos fazer é criar inodes que não sejam diretos. Então, quando nós temos um endereço desse que nos leva direto para disco, nós temos um inode dito um inode direto, e nós podemos ter um inode, um ponteiro de inode, que nos leva para uma outra estrutura de apoio de inode, né? Não é um inode puro, porque não tem a parte de atributos, por exemplo, mas esses inodes puros, né, ou inode de primeiro nível, possui também ponteiros para disco. Então, observe que uma entrada
aqui nos levam para uma tabela de N entradas. Então, nós temos uma capacidade ampliada. E nós podemos ter inodes duplos, né? Onde eu tenho um ponteiro apontando para uma tabela de extensão, e aí cada item dessa tabela de extensão apontando para uma nova tabela de extensão, então nós teremos múltiplas tabelas de extensão, e aí uma entrada, né? Cada entrada dessa tabela de extensão aponta para um espaço em disco. E aí nós temos então a ideia de inodes duplos, né? Então nós temos inodes diretos, inodes, até inodes duplos. E aí a cada implementação, se nós analisarmos FS, XFS e assim por diante, nós percebemos a profundidade dos inodes, a quantidade de inodes. E aí, naturalmente, quando nós implementamos também a parte de armazenamento, quer dizer, nós vimos ali como formatamos o disco, como nós montamos o file system, vimos como que nós alocamos os blocos e agora a questão de como nós implementamos diretórios, né? Naturalmente, os diretórios podem ser implementados de uma forma mais simples, em que eu tenho os atributos, né, dos arquivos e dos diretórios dentro do próprio registro desse diretório. Então, nós temos aqui uma entrada jogos com seus próprios atributos, então de leitura escrita, dono, permissão, e assim sucessivamente. Quando nós fazemos isso, é claro que o atributo ele tem um tamanho limitado. Cada entrada do diretório vai ter um limitador, né, já que os atributos ali têm um espaço fixo para ser contido. Então, se eu precisar aumentar atributos de uma atualização para outra, pode ser que essas versões de estrutura comecem a ser incompatíveis entre si. E aí nós temos uma solução, que é a solução convencionalmente utilizada no sistema de uso geral, que é as entradas dos inodes são fixas naturalmente, né? Nós temos um limite aqui, por exemplo, para 255 caracteres do nome. Nós veremos daqui a pouco como armazenar esses nomes. Então, nós temos 255 caracteres para nome, por exemplo, no máximo. Então, nós temos entrada fixa para isso e nós temos uma lista de atributos, né? E aí essa lista aqui, naturalmente, me permite crescer a quantidade de atributos de acordo com os tipos de arquivos. Eu posso ter arquivos, inclusive, com atributos diferentes, e eu não fico consumindo o espaço como eu consumo no modelo da figura A. Né? Uma vez no modelo da figura A, se eu tiver um conjunto de arquivos com poucos atributos, eu vou continuar gastando a mesma quantidade de espaço em memória e em disco que eu gasto para armazenar um arquivo com a quantidade máxima de atributos. E aí, naturalmente, né, uma outra característica que nós temos que nos preocupar com relação ao nome, nós temos aqui na figura A possibilidade de alocar nomes com tamanhos variáveis, né? Observe que os tamanhos são variáveis, mas alocando esses nomes junto com os arquivos, né? Junto com os atributos, mais ou menos como nós tínhamos na figura A. Então, o que nós percebemos? Que nós vamos ter os atributos dos arquivos de tamanho fixo, né? E aí nós temos que criar um campo aqui com relação à entrada, porque o nome está sendo armazenado junto com esses atributos, e aí apesar do nome poder ter tamanho variável, eu preciso dizer aqui qual que é o tamanho da entrada do arquivo, já que os atributos são fixos, mas o nome não é fixo. Qual que é o problema para isso? Uma vez que nós começamos a gravar arquivos, então gravamos o primeiro, gravamos o segundo, e aí vamos gravando o terceiro, né? O que nós observamos? Que o espaço aqui entre um arquivo e o outro, ele não existe, né? Não existe um espaço de sobra. Então, quando nós excluímos um arquivo, o espaço que sobra de nome e para o próximo arquivo que pode ter que se encaixar nesse espaço, o próximo arquivo precisa ter a mesma quantidade de caracteres ou menos caracteres nos nomes do que o arquivo que foi excluído, né? Que foi eliminado. Então, nessa solução em que nós armazenamos o nome junto com os atributos, naturalmente, além de eu ter essas lacunas que são criadas, né? Pode ser que eu tenha que passar também por um processo de concatenação, de compressão, de reorganização dessas entradas para que eu possa liberar espaço para baixo, uma vez que vai ser difícil eu conseguir achar arquivos, né, nos sistemas atuais, cuja quantidade de letras bata de um nome para outro, a quantidade seja igual. Quando nós trabalhávamos com DOS, em que nós tínhamos 8 caracteres para nome mais 3 de extensão, era comum os nomes meio que se coincidirem na quantidade de caracteres. Mas hoje que nós temos entradas de até 255, por exemplo, para nome, alguns sistemas têm o limite de 255 para o caminho absoluto, esses nomes variam muito de tamanho. Então, fazer esse armazenamento único e contíguo, né, vai nos causar problemas. Uma solução alternativa que implementa, né, esse modelo que nós vimos na figura B, é nós termos aqui os atributos do arquivo 1, né, esses atributos são exatamente os mesmos atributos do modelo anterior, mas ao invés de nós termos um nome na sequência ali, nós simplesmente temos um ponteiro para um espaço aqui de memória, né, para um espaço de disco, que vai armazenar esse nome para nós,
de forma contínua, né? Mas como nós temos ponteiro para o início, ao excluir um arquivo, né, e nós temos esse espaço agora, nós podemos encaixar novos arquivos aqui e ajustar os ponteiros, né? Se o nome também for maior, nós podemos readequar a estrutura e com ponteiro fazer essa vinculação. Então o ajuste, apesar de não ser tão simples, mas ele se torna muito mais eficiente do que o modelo anterior. Uma outra característica que nós já discutimos no vídeo anterior com relação ao compartilhamento de arquivos, né? Quando nós pensamos em diretórios, por exemplo, nós podemos ter dentro do diretório B a criação de um certo arquivo aqui X, né? Dentro desse diretório C nós temos também o acesso ao mesmo arquivo X que temos aqui. Isso pode ser feito, como nós falamos, através de links, hard links ou links simbólicos, né? Os hard links estão explicados aqui na figura 4.17, em que eu tenho no diretório C eu acesso a um arquivo, então eu tenho acesso aqui, a referência que eu tenho no meu diretório é o inode do arquivo, né? Ao inode do arquivo que eu estou criando. No momento que o diretório B cria um link para esse arquivo, o que ele está fazendo é também armazenando uma referência para o próprio inode. Uma vez que eu faço referência para esse inode, eu aumento aqui o contador de referências do inode, ou seja, as duas entradas de diretório estão apontando para a mesma estrutura de dados, né, no disco. E uma vez, então, que eu apague a estrutura de a entrada diretória aqui do diretório C, por exemplo, eu simplesmente pego o meu contador, reduzo de uma posição, como essa posição, a quantidade de contadores ainda é maior que zero, eu persisto, eu mantenho no meu disco o inode de armazenamento, de indicação de arquivos. Com isso, então, eu só vou ter realmente a exclusão do inode, a liberação do inode e, consequentemente, do conteúdo do disco, quando eu retirar a segunda referência, fazendo com que o meu contador chegue a zero. Uma vez que o meu contador chega a zero, então esse inode aqui é liberado. Isso é um hard link, né? Ou seja, um link ou simplesmente link, né? É um link para o inode, para a estrutura de dados. Uma outra solução, só para repetir, né, para nós lembrarmos, é eu criar, né, o diretório C aqui fez uma referência para esse inode. Quando o diretório B vai fazer também agora uma referência para esse mesmo arquivo, ao invés de ele referenciar a estrutura de dados direto, o inode direto, que tem uma posição no disco específica, é armazenar uma posição específica no disco, o que ele faz na realidade é criar um arquivo com um caminho absoluto do arquivo do diretório C. Então é como se eu tivesse um ponteiro, né, para a entrada do diretório C, do arquivo do diretório C. É um caminho absoluto, um caminho absoluto que me dá a ideia de um ponteiro para aquela entrada no diretório C. E, naturalmente, essa entrada do diretório C tem acesso, tem um ponteiro para o inode. Agora, veja bem, uma vez que o diretório C exclui esse arquivo, o contador chegará a zero, então o inode vai ser excluído, o arquivo vai ser liberado, e esse link aqui vai ser quebrado, porque eu estou referenciando agora um arquivo em outro diretório que não existe mais, né? Então, por isso que o link simbólico, um symbolic link, tem essa característica, porque ele aponta para a entrada do outro diretório e não para o inode direto. E aí, finalmente, nós chegamos à questão dos journalings, né? Toda vez que nós pensamos em sistema de arquivos, nós temos como característica principal a persistência, e nós sabemos que numa falha de fornecimento de energia, numa falha do sistema, por exemplo, no kernel panic, esse sistema de arquivos ele é desmontado de uma forma não programada, né? Não pensada para isso. Então, nós sabemos, por exemplo, que sistema de arquivos naturalmente, como o S3, S4 e os sistemas de arquivos em geral, eles não gravam constantemente no disco, né? À medida que nós vamos gravando os arquivos, e aí nós vimos naquela visão de implementação, o arquivo ele é persistido pela codificação quando nós damos um close no arquivo, mas de fato ele é carregado para disco quando o sistema operacional acha que é hora de ser carregado para disco. Então tem sistemas de arquivos, por exemplo, que existe um processo que fica executando e a cada 30 segundos persiste informação no disco. Temos processos que ficam executando, que persistem ou a cada 30 segundos ou até uma quantidade X de dados pendente. Então o próprio sistema operacional que vai gerenciar o tempo em que essa persistência de fato acontece no disco, né? E o problema todo que acontece é que entre esse tempo de nós termos mandado gravar no arquivo de fato na programação, né, dentro do código, e o sistema de fato persistir em disco, se ocorre uma quebra do sistema nesse intervalo, nós temos uma perda de informação, né? Ou a modificação que nós fizemos será perdida, ou se isso ocorre durante a gravação, nós podemos ter o corrompimento do próprio arquivo, né? Então, se nós imaginarmos aqui uma situação de operação para remover um arquivo, nós podemos dividi-la, né, em três partes. Primeiro, remover o arquivo do diretório, quer dizer, apagar a entrada do diretório.
liberar o inode, né, para o conjunto de inodes livres, e depois retornar os blocos de disco para o conjunto de blocos livres, né? Naturalmente que isso não precisa ser executado nessa sequência. No geral, nós retornamos os blocos livres para o disco antes de retornar o inode, né? Porque é pelo inode que nós temos referências aos blocos. Mas observe que a queda do sistema, né, o kernel panic ou a queda de energia, pode ocorrer em qualquer uma dessas três operações. Então, nós podemos ter ocorrência antes da operação ou entre uma operação e outra. E aí, quando esse sistema retorna, se nós já removemos o arquivo do diretório, por exemplo, mas os inodes continuam habilitados, nós estamos perdendo espaço em disco, porque o arquivo, ótimo, o usuário não está vendo mais aquele arquivo, mas o inode está ocupado e o espaço em disco continua ocupado. É claro que se nós passarmos ali um FSCK, por exemplo, né, um File System Check, nós conseguimos recuperar esses inodes, porque o inode vai estar íntegro, os blocos também estarão íntegros. Nós colocamos numa pasta, então, um arquivo e colocamos um nome genérico para que o usuário possa olhar o conteúdo e renomeá-lo, se for o caso. No entanto, se essa queda acontece após liberar o inode, provavelmente nós perderemos esse espaço em disco do arquivo. Nós não vamos conseguir mais acessar esses blocos. Por quê? Nós não temos mais a sequência desses blocos. É claro que nós podemos, com o File System Check também, devolver esses blocos para a lista de livres, né? Nós vamos varrer o disco como um todo, analisando o bloco como ocupado, nós não vamos achar nenhum inode referenciando esses blocos, e automaticamente então nós podemos colocar o bloco no espaço livre, mas nós não conseguimos recuperar o arquivo, né? Isso, apesar como é uma operação de remoção, não teria impacto, né? Mas se nós pensarmos que isso é uma operação, por exemplo, de modificação, em que alguns blocos são disponibilizados, são retirados e outros são acrescidos, né? Nós teríamos a perda das informações. Então, essas quedas, elas são indesejadas, né? E aí existiu, né, com essa necessidade, criar essa técnica de journaling. O que é o journaling? Simplesmente, ao invés de eu fazer a operação no disco direto, né, uma vez que eu mandei fazer a gravação, gravar aquilo na memória, depois de um tempo eu persistir em disco, ao invés de eu persistir em disco os dados modificados já com as operações, nós persistimos numa área do disco específica, chamada de journaling, que é uma espécie de log, as operações que precisam ser feitas. Então é como se nós estivéssemos gravando essas operações aqui, que nós chamamos de metadados, né? Isso no journaling convencional. Nós podemos gravar tanto os metadados mais os dados, e aí o consumo de espaço é bastante grande, ou só os metadados, que são só as operações. Uma vez que nós gravamos aquilo ali, persistimos no disco, faz novamente uma leitura do disco para verificar se o journaling está íntegro, ou seja, nós tínhamos essas operações para fazer em memória, persistimos no journaling, lemos do journaling, confirmamos as operações estão ok. A partir desse momento, começa a se processar, então, as operações. Remove-se o arquivo do diretório, libera o inode, e aí retorna todos os blocos para o disco. Uma vez que nós terminamos de fazer todas as operações, e aí a gravação, né, ou as ações terminaram de ser executadas, isso não quer dizer ainda que persistiu em disco, porque o sistema operacional ainda pode decidir que persistirá daqui 30 segundos, por exemplo. Uma vez que nós acabamos de processar as operações, essas informações são retiradas do journal e são dadas como ok, como se fosse uma transação, né? E aí entra os tipos de journaling, né? Nós temos o journaling, isso pensando em sistemas Unix, né? Principalmente em ext4. Nós podemos ter a parte de write back, ordered ou data. O data, na realidade, ele é chamado como journaling, né? O journal, o nome correto dele, ultimamente, é journal. E como é que eles funcionam? O write back, o padrão do Linux, vamos começar pelo padrão que é mais simples, né, que é o utilizado. Qual que é a característica do order? Nós copiamos as transações, né, para o journal, recuperamos essa transação, que aí comparamos essa transação agora está ok, nós executamos as operações e mesmo, né, digamos que nós tenhamos aqui aquele intervalo de 30 segundos, né, que eu falei, então de 0 até 31 segundos. Nós temos uma gravação de fato aqui e uma gravação de fato aqui. Digamos que nós começamos a gravar o journal no instante 15 segundos, confirmamos, né, os dados estão ok, executamos as metas, as ações, as operações através dos metadados e finalizamos tudo para apagar o journal com 17 segundos. O modelo order, o que ele faz? Ele obriga um sync de disco nesse momento, ou seja, acabou a transação, antes de eu apagar a transação, eu mando gravar em disco, persistir em disco. Naturalmente que pode acontecer uma queda, né, e aí eu não persisti ainda,
Quando o sistema volta, o journal ainda não foi apagado, porque não voltou o retorno do disco ainda dando ok. Eu reexecuto as transações. E aí vem uma questão importante. Todas as operações de metadado, elas precisam ser idempotentes. Ou seja, eu posso ter que executar as atividades 10 vezes, N vezes, e o resultado tem que ser sempre o mesmo. Então, se nós voltarmos aqui em remover arquivo de diretório, por exemplo, eu posso tentar remover esse arquivo 10 vezes e o resultado tem que ser o mesmo. Eu tenho que ter sempre, como consequência, não ter mais o arquivo no diretório. Eu não posso ter um outro arquivo apagado, por exemplo. Eu preciso ter aquele mesmo arquivo apagado. Liberar o inode, mesma coisa. Eu preciso ter sempre o mesmo inode excluído. E assim por diante. Então, houve uma queda, voltou o sistema, executo de novo o journal. Uma vez que persistiu, quer dizer, através do nosso sync, né? Fizemos o sync no instante 17. Persistiu, voltou o retorno de dizendo que está tudo ok, o journal então é apagado, quer dizer, que as ações que estavam no journal são excluídas e nós comitamos a transação, né? O modelo write-back é semelhante, a diferença é que não existe esse sync, né? Então ele vai processar aqui a partir do 15º segundo, ele processa até o 17º, só que a persistência de fato só vai ocorrer no 32º segundo, no segundo 32. Né? Então ele deixa a cargo do sistema operacional decidir qual que é a hora de fazer esse sync, ele não força o sync. É claro que o modelo write-back é muito mais ágil, muito mais rápido, porque eu não estou forçando a gravação em disco fora da hora, porque o sistema operacional ele está balanceando esse uso de disco. Então, quando nós entramos no Word, que nós forçamos o sync, ele faz com que esse balanceamento do sistema operacional seja um pouco perdido e força a gravação, né, no disco. E o modelo Write-back não tem esse force, né? Uma vez que não tem esse force, ele passa a ser mais rápido, porque simplesmente ele executa as operações e exclui a transação e deixa aqui para que o sistema operacional se encarregue de fazer a sua transação. O modelo Journal é similar ao Word, a diferença é que em vez de ele guardar aqui apenas os metadados, ele guarda também os dados. Então, se eu tiver uma queda do disco e por acaso o dado original também foi perdido, eu vou ter os dados também dentro do Journal, que é uma outra partição, é um outro espaço do disco, é um outro espaço no file system. Então, eu vou ter os dados duplicados, eu vou ter o dado original, mais os dados modificados, que eu vou modificar. E aí, então, uma vez que corrompam, eu consigo trazer para cá. É claro que o modelo Journal é um modelo mais confiável, mais seguro, mas naturalmente é um modelo que mais gasta recursos, né? Porque além dele fazer o sync no final da transação, assim como o modelo Word, ele ainda gasta espaço para armazenamento de dados, né? E naturalmente, conforme nós guardamos no Journal as transações, nós guardamos os dados também, temos que checar as transações e também os dados, né? As meta-informações e os dados. Então essa checagem também demora um pouco mais. Então, se nós temos sistemas bastante críticos, nós usamos o método Journal, né? Se a velocidade não é importante, sim, garantir que eu não terei perda de dados. Se eu tenho sistemas regulares, eu uso o modo order que tem um grau de recuperação bastante elevado. Mas se o meu problema é desempenho, eu preciso ter uma máquina com desempenho bastante elevado, um sistema, por exemplo, que já está sobrecarregado, eu posso usar o modelo write-back. É claro que o próprio write-back é um modelo muito mais eficiente do que um sistema de arquivos que não tenha, como o S2, por exemplo, que não tenha journaling, né? O uso do journaling por si só é muito mais eficiente. Uma outra característica que nós observamos também é como nós montamos os sistemas de arquivos, né? Se nós observarmos a Microsoft, por exemplo, os sistemas Windows, se nós temos dois sistemas de arquivos diferentes, ou seja, nós temos duas partições, nós enxergaremos as partições como letra C, por exemplo, e letra D. Se nós temos mais partições, nós enxergaremos como a continuidade, né? E, F e assim por diante. Então, a cada partição, nós temos um file system diferente e naturalmente vinculado a uma partição. É claro que entre a letra C e a letra D, eu posso ter o mesmo sistema de particionamento, por exemplo, o mesmo sistema de arquivos NTFS, né? Mas são file systems independentes, porque como estão em partições diferentes, em partições independentes, nós temos file systems que também são independentes. Então o Windows monta diferentes partições, diferentes file systems de acordo com uma unidade, uma letra que representa uma unidade. Então não há a vinculação de uma partição com outra. No mundo Unix já, em contrapartida, nós temos o sistema barra, que é o sistema onde tudo é o ponto do diretório em que tudo começa. Nós podemos ter, por exemplo, um barra boot e um barra home, por exemplo, e um barra var, que é bastante comum.
cada um numa partição, né? Nós podemos ter aqui a partição 1, aqui nós podemos ter a partição 2, e aqui pode ter uma partição 3. Cada um com sistema de arquivos. Então, nós podemos ter aqui EST3, por exemplo, aqui, EST4, por exemplo, aqui pode ser ZFS, aqui pode ser XFS. Mas observe que dentro da nossa árvore de diretórios, nós estamos usando tudo como se fosse um arquivo só. Quando nós montamos uma mídia, né, um CD-ROM, nós podemos colocar dentro do /MNT ou dentro do /mídia esse CD-ROM. Então nós temos a partir do barra, independente do sistema de arquivos, independente das partições, nós temos uma única árvore de diretórios. Se nós tivermos, por exemplo, para o NFS, um sistema de arquivos que está na máquina remota, e nós montamos essa máquina, esse diretório na máquina local, né? Então, se nós temos aqui, por exemplo, uma máquina com um disco, em que nós temos essas partições montadas, e nós temos uma outra máquina aqui com outro disco, e aqui dentro existe uma partição X qualquer, nós conseguimos montar essa partição dentro dessa máquina, aqui por NFS, por exemplo, Network File System, e jogar essa partição, por exemplo, dentro de OPT. OPT barra, por exemplo, disco 1, né? Então, observe que mesmo assim, mesmo vindo de uma máquina remota, nós temos a mesma árvore de diretório que tudo começa no diretório raiz barra. Então, o Linux e Unix em si, em geral, né, os Unix-like, ele tem essa necessidade de montar um diretório único e, claro, que para isso não implementamos todos os tipos de arquivos disponíveis, não carregamos na memória todos os tipos de file system disponível. O que sistemas, como que eles trabalham, né? Eles trabalham com uma ideia de um sistema de arquivo virtual. Ou seja, existe uma interface aqui que implementa o padrão POSIX de chamada para diretórios e chamada para arquivos, né, para consulta de dados, arquivos, por exemplo, get atributos, set atributos, que também tem as operações de abrir, fechar arquivos, gravar, fazer apêndice, seek, deslocar, né, assim por diante. Isso tudo implementado através de uma interface bem definida no sistema de arquivos virtual. Então, esse sistema de arquivos virtual fornece para os processos essas chamadas, né? Então, quando um processo POSIX aqui A quer fazer uma leitura em disco, ele faz uma leitura, na realidade, para um sistema de arquivos que não existe, um sistema de arquivos virtual. Esse sistema de arquivos virtual possui acoplado a si, no momento que nós damos o comando mount, né? Então, se nós montamos, por exemplo, barra dev USB1 aqui em barra MNT, no momento que nós fazemos essa montagem, é anexado o file system real, né? Então, digamos que aqui esse barra USB esteja formatado em ext4, em est4. Então, aqui é feito um acoplamento do sistema est4, é claro que o est4 é nativo, né? Para a maioria das distribuições, mas como exemplo, é feito um acoplamento, então, da implementação do est4 real. Esse sistema de arquivos, ele possui aqui uma API, né, uma interface bem definida, e fornece para esse sistema de arquivos virtuais todas as chamadas que ele precisa. Então, existe uma interface bem definida do sistema de arquivos virtual para os sistemas de arquivos que são acoplados no sistema Unix-like, e a partir de então nós temos uma camada intermediária. Uma vez, então, que um processo tenta acessar um determinado arquivo, na realidade ele acessa o descritor de arquivo, né, o file descriptor. Esse file descriptor, na realidade, que está vinculado ao sistema de arquivo virtual, dá acesso ao vnode, ou seja, a um inode virtual, não é o inode real. Né? O que esse inode virtual possui? Ele possui um conjunto de chamadas, né, que nos leva aqui para as funções do sistema de arquivo real. Então, essas funções que estão aqui são implementadas por esse sistema de arquivos que nós incluímos aqui. E o vnode, né, o inode virtual, digamos assim, dá acesso a essas funções. Então, uma vez que eu executo o comando read aqui, essa interface via esse vnode chama a função read e essa função read, de fato, lê do disco, usando o sistema de arquivo. Então, são essas funções implementadas pelo sistema de arquivo real que conhece a organização do file system de fato. E aí, essa função, então, busca esses dados no disco, devolve, né, faz o caminho inverso, fazendo, então, com que essa operação de read tenha o dado entregue ao processo A. Mas ele é entregue via uma camada de um sistema de arquivos virtual. Isso permite, por exemplo, que nós implementemos em diferentes linguagens uma biblioteca única para acessar múltiplos arquivos. Então, quando nós damos um file open em Linux, não importa onde esse arquivo está, né, ele simplesmente será aberto pelo sistema de arquivos virtual e quem implementou a biblioteca também
não precisou se preocupar qual tipo de arquivo, de sistema de arquivos que ele está abrindo, se é inode, se não é inode, e assim por diante. Um outro detalhe que nós temos que nos preocupar é com relação ao monitoramento de blocos livres, né? Assim como nós vimos a questão do armazenamento, como que nós gravamos e fazemos a alocação, nós precisamos saber agora quais são os blocos que estão livres. Naturalmente, nós não gerenciamos, no geral, bloco a bloco, né? Como nós sabemos que existe um conjunto muito grande de blocos, como nós sabemos que existe um conjunto muito grande de blocos e nós precisamos usar blocos para armazenar referência a blocos, o que nós podemos criar, né? Nós podemos criar uma lista encadeada que nos leva a um bloco de 1K, né? Então, por exemplo, digamos que o nosso bloco seja de 1K, então esse um bloco do disco possui múltiplas entradas que nos diz quais são os blocos de 1K livre, né? Porque observem, o ID de um bloco, vamos supor que seja um ID de 32 bits, mas eu, quando vou guardar isso em disco, né, porque eu preciso persistir, da mesma forma que eu vou persistir os arquivos, os blocos livres também precisam ser persistidos, porque uma vez que eu desligo a máquina, quando eu religar, eu preciso saber qual bloco está livre. Então, como eu estou entregando para a aplicação sempre blocos de 1K, internamente eu também vou trabalhar no sistema operacional com blocos de 1K. Então, eu não posso guardar um bloco de 1K para dizer qual bloco de 1K está livre, né? Porque eu teria que ter a mesma quantidade, por exemplo, depende do nosso caso, todos os blocos estivessem livres, eu gastaria uma lista com todos os blocos do disco para referenciar todos os blocos, né? Os demais blocos, né? Ou seja, eu ficaria sem disco disponível, gastaria o disco só com a lista. Então, o que nós fazemos? Nós criamos identificadores para os blocos, vamos supor identificadores de 32 bits cada um, né? Uma identificação bastante grande, isso nos dá até 4 GB endereços, 4 GB identificações, e aí nós guardamos dentro de um bloco de 1K referências para blocos identificados de 32 bits até a quantidade que nós conseguimos. Então, se nós pensarmos aqui que nós temos um bloco de 1K e nós temos 32 bits para identificar cada bloco disponível em disco, em cada bloco que nós temos, nós conseguimos armazenar 256 referências. Então, dentro de um bloco de 1K, nós conseguimos ter 256 referências para 256 blocos de 1K também. E é claro que isso vai sendo feito como se fosse, né, no estilo de uma lista encadeada, né? Essa é uma das soluções e uma das soluções mais utilizadas. Uma outra solução, assim como nós tivemos lá no gerenciamento de memória, é utilizar o mapa de bits. O mapa de bits nós sabemos, né, que para cada bloco de 1K nós temos 1 bit de armazenamento, e é claro que aí o mapa de bits ficará muito menor do que a lista, né, porque nós temos 1 bit por bloco, né, e antes nós tínhamos 32 bits por bloco para armazenar, então nós temos uma referência aqui de 32 bits, enquanto que nós temos uma referência de 1 bit só, e aí o nosso maior problema é armazenar toda essa tabela na memória, né, porque assim como esse conjunto de blocos tem que estar na memória para eu poder acessar, mas como é uma lista encadeada, eu posso deixar só uma disponível na memória e guardar os outros em disco, como está representado aqui embaixo, né, ou seja, eu tenho 3 unidades da lista encadeada guardada em disco e uma mapeada em memória. E eu vou consumir os blocos daqui. Quando nós falamos em lista, em mapa de bits, esse mapa de bits vai ter que estar na memória. Ou, o fato de estar na memória, naturalmente vai paginá-lo. Uma vez que ele vai ser paginado, ele vai também para disco, né, no processo de swap, e volta outros trechos também pelo processo de swap. Uma vez que eu não vou, talvez, conseguir manter esse mapa todo na memória, dependendo do meu tamanho do meu bloco. Um bloco muito pequeno vai ter um mapa de bits muito grande. Blocos maiores eu tenho mapa de bits menores. Então depende de qual sistema nós estamos projetando, para qual tipo de disco nós estamos utilizando, uma estrutura ou outra pode ser utilizada. É claro que o modelo de lista apresenta algumas vantagens e desvantagens e um processo de gerenciamento, porque observe, eu tenho aqui uma quantidade de blocos livres. Essa lista precisa estar na memória para que eu possa acessar. Uma vez que eu tenho aqui 2 posições vazias nessa lista, ou seja, todos os blocos aqui estão livres, menos 2, e um processo desocupa um arquivo de 3 blocos, o que vai acontecer? Eu vou preencher essas 2 posições, vai faltar uma posição, vou ter que guardar ela em disco e trazer uma lista vazia, agora com um único bloco. No entanto, se um arquivo novo precisa ser gravado e esse arquivo novo precisa de 2 blocos, eu vou consumir esse bloco aqui, eu vou consumir esse bloco e vou precisar tirar uma lista de volta do disco para a memória. E eu posso ficar com esse processo aqui de swap, né? Isso aqui da mesma forma, assim como nós vimos ali em cima, que eu tenho um processo de swap, ou seja, eu estou colocando em disco e tirando de disco, não é um processo de swap, é importante que fique essa observação, não é um processo de swap de paginação, tá?
É um processo de troca, né, que nós estamos chamando de swap para facilitar o entendimento. É um processo de swap aqui para trazer uma lista, um conjunto de blocos vazio para a memória para que eu possa utilizá-lo. É claro que essa lista que está na memória aqui, ela também pode ser paginada e também pode sofrer um processo de swap, mas é um swap de página. Aqui eu só usei o mesmo nome para a gente poder ter um conceito de sempre que enviar e retirar dados de disco. Então, uma estratégia que nós usamos para evitar essa transferência de lista para disco e para memória é sempre trabalhar com uma lista meio cheia. Então, uma vez que nós temos aqui a liberação de um arquivo de 3 posições, nós gravaríamos essas 3 aqui, jogaríamos metade dessa lista para disco e deixaríamos a metade da lista vazia. Então, nós temos sempre na memória uma lista que tem metade da sua capacidade com blocos livres e a outra metade para receber blocos que estão sendo desalocados. É claro que nós sabemos que na prática nós alocamos mais blocos do que desalocamos blocos. É mais fácil criar novos arquivos do que nós apagarmos arquivos. Em banco de dados é mais fácil o banco de dados crescer do que esse banco de dados regredir. Então, em muitos momentos, essa lista aqui ela não é 50%, 50%. Não pode ser de 90 a 10, né? Então, 90% de blocos livres, porque eu vou precisar de mais blocos, e 10% com blocos para receber blocos que estão sendo apagados. Uma outra característica importante, né, do sistema de arquivos é com relação aos backups desses arquivos, né? Nós sabemos que existem hoje ferramentas, né, como Commvault e outras disponíveis no mercado, como o Vim, por exemplo, né, que fazem backups, isso trazendo backup direto para disco, por exemplo. Então, nós temos um servidor, né, cujos discos vêm de um sistema de storage, por exemplo, e ali roda um banco de dados, né? Uma plataforma como o Vim, como Commvault, busca esses dados, esse disco, e naturalmente jogam para um outro storage, para armazenamento em outro storage, e naturalmente, de tempos em tempos, esses dados são copiados por uma fita com alimentação automatizada, né, com um carrossel de fitas que vai sendo trocado. E aí, diariamente ou semanalmente, depende da política de backup, nós retiramos essas fitas dessas unidades robotizadas e guardamos num cofre, por exemplo. E esses cofres, por exemplo, que conseguem permanecer 120 minutos sob fogo, evitando a entrada de fumaça e fogo dentro do cofre, né? Por exemplo, por 120 minutos, 2 horas, e assim por diante. Nós sabemos que fitas, por exemplo, são danificadas com fumaça, então esses cofres são cofres específicos para tratar sistema de backup. No entanto, como que nós podemos fazer a cópia, né, desses arquivos e qual que é a estrutura, qual que é os modelos? Então, nós sabemos que hoje as técnicas de usar são a execução de um backup full uma vez por semana. Então, nós fazemos, por exemplo, um backup full, ou seja, o backup total dos dados, do jeito que eles estão na máquina, uma vez por semana. Então, nós copiamos isso para disco e depois para fita, exatamente todo o sistema. É claro que isso é compactado para que ele gaste menos espaço. Depois nós podemos fazer ou backups diferenciais ou backups incrementais. Qual que é a questão de um e de outro? Vamos pensar nos incrementais primeiro. Então, nos backups incrementais, né, nós temos uma cópia do backup full, ou seja, eu faço a cópia de todos os arquivos, e aí, diariamente, então, digamos que nós fizemos isso aqui no domingo, né, essa cópia total. E aí, na segunda-feira, nós fazemos um incremental. O que é incremental? Se houve depois, na segunda, mudança de um único arquivo aqui, o backup que nós guardamos na segunda é apenas esse único arquivo, ou seja, um incremento do que foi modificado domingo. Quando nós fizemos o backup na terça, né, digamos que na segunda um novo arquivo aqui foi sobrescrito, então na terça nós fazemos backup dessa modificação desse arquivo. Ou seja, esse backup é incremental. Para eu recuperar um arquivo de terça-feira, ou um sistema de arquivos de terça-feira, ou seja, digamos que eu tenha tido um crash na minha infraestrutura, e eu preciso recuperar esses arquivos até terça-feira, né? Isso aqui, claro, continuou para quarta, quinta, sexta, sábado até entrar uma nova cópia full no domingo. Mas se acontecer um crash na quarta-feira, por exemplo, eu preciso recuperar os backups da terça, eu não tinha feito backup de quarta, o que eu preciso fazer nos backups incrementais? Recuperar o backup de domingo, posteriormente recuperar o backup de segunda, porque eu vou ter modificação de domingo para segunda, depois recuperar de segunda para terça, porque eu vou ter. Então, os dados originais que fizeram no domingo, tudo que foi modificado na segunda e depois tudo que foi modificado na terça. Qual que é a vantagem desse sistema de backup? O tamanho.
Observe que a recuperação ela é complexa, porque nós temos que recuperar o full, depois todos os incrementais até o dia que eu quero, mas o tamanho do backup é diminuto, ele é pequeno. Observe que o de terça-feira tem só o que modificou na segunda. Na quarta só vai ter o que foi modificado na terça. Na quinta só o que foi modificado na quarta e assim por diante. Já o backup incremental, ele é diferente. Nós fazemos um backup full no domingo, na segunda-feira, aí vai ser muito próximo, nós vamos backupear o que foi modificado em relação ao full, né? Então aqui domingo e segunda. Na terça-feira, nós não faremos só o que foi modificado da segunda para a terça. Nós vamos fazer uma comparação do que foi modificado para o domingo. Então, nós vamos pegar o original, tudo que foi modificado até terça, nós gravaremos aqui. Então, nós gravaremos a própria segunda-feira, mais essa mudança que ocorreu, que nós vimos aqui na segunda. Então, entre a segunda, domingo e segunda, ocorreu essa mudança, nós gravamos ela aqui também. Observe que no backup de cima nós não gravamos ela. E a mudança que ocorreu de segunda para terça nós também gravamos. Enquanto que aqui no incremental, né, no incremental aqui em cima, nós gravamos só a mudança de segunda para terça. Aqui nós estamos gravando na terça-feira todas as mudanças desde domingo. Então, esse backup aqui, naturalmente, se eu precisar recuperar a terça-feira, o que eu vou fazer? Recupero o backup de domingo e o de terça-feira. Então, a recuperação é muito mais rápida, porque no backup de terça tem o conteúdo que modificou na segunda. No de quarta tem o que modificou na terceira e na segunda. De quinta, quarta, terça e segunda e assim por diante. Então, a recuperação é muito mais rápida. No entanto, observe que eu estou gastando espaço duplicado aqui, olha. Eu vou ter esse dado aqui sendo duplicado na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado, né? Esse dado só vai sair depois que eu fizer um full no domingo. Então, o volume de dados gravados é maior. Então, depende da minha estratégia. Se eu tenho uma estratégia em que eu recupero muito dado, fazer o diferencial é vantajoso, porque eu consigo recuperar mais rápido o meu problema. Mas se o meu backup é simplesmente para a continuidade do negócio, ou seja, se der uma pane, se eu tiver uma perda do sistema, eu vou recuperar o backup e a possibilidade de perda de sistema é uma a cada 5 anos, por exemplo, ou uma a cada 10 anos, é preferível fazer os backups incrementais que eu consumo menos espaço. Naturalmente, isso aqui uma hora vai ter que ir para uma fita, né? Esses backups irão para a fita, e aí eu teria um volume de fita muito maior se eu fizer backups diferenciais. Agora, como que eu opero isso dentro do sistema de arquivos, né? Uma das técnicas, é claro que isso varia de tecnologia para tecnologia, é isso que faz com que as soluções de backup sejam eficientes em alguns pontos e deficientes em outros, mas um exemplo que nós podemos utilizar é um sistema de busca por diretórios, né? Então, inicialmente, o que nós fazemos na primeira etapa, né? Se nós observarmos aqui a etapa A, nós vamos marcar tudo que é diretório e todos os arquivos que foram modificados. Então, nós varremos aqui, diretório 1 é um diretório, 2 é um diretório, 3 é um arquivo que foi modificado, mas observe que 4 é um arquivo que não foi modificado. Isso, é claro que nós já temos aqui um backup full, né? Então, essa comparação do que modificou, do que não modificou, é feita em relação a esse backup full de segunda-feira, de domingo. Nós fizemos no domingo, né? Então, isso aqui, digamos que seja o backup incremental ou diferencial de segunda-feira. Então, o 3 foi modificado de domingo para segunda, nós marcamos aqui. O 4, como não sofreu alteração, nós deixamos ele desmarcado. E continuamos com essa mesma estrutura. Então, 5 é diretório marca, 6 é diretório marca, 7 é diretório, 8 e 9 são arquivos modificados e assim por diante. Nós vamos perceber, por exemplo, que o diretório 10 e 11 estão marcados, mas não tem nenhum arquivo modificado. Por que nós estamos fazendo isso? Porque simplifica os próximos passos. Porque quando eu vou fazer o backup, naturalmente eu tenho que ter a árvore de diretórios inteira para poder recuperar um arquivo. Porque vamos supor, o diretório 1 não foi modificado, nem o 5, nem o 6, nem o 7, mas o arquivo 8 foi. Quando eu for recuperar o arquivo 8, né, digamos que esse arquivo seja novo, tenha sido criado, por exemplo, entre domingo e segunda. Quando eu for recuperar o arquivo 8, eu preciso saber onde que esse arquivo estava. Então eu tenho que ter uma entrada de diretório que tem esse arquivo 8, senão o arquivo 8 ficará perdido. Por isso que nós estamos marcando aqui quais são os diretórios. Bom, aí no passo 2, né, que está disponível aqui na letra B, o que eu preciso fazer? Veja, eu só preciso, como eu disse agora, eu preciso saber do diretório que tem a entrada do arquivo novo criado, então eu só preciso gravar o caminho absoluto daquele arquivo que foi modificado. Então observe, o arquivo 8, ele vem da raiz do diretório 1, passa pelo diretório 5, passa pelo diretório 6, passa pelo diretório 7 e 8. Mas, dentro do diretório 6, eu tenho o diretório 10. Esse diretório 10 não tem nenhum arquivo modificado, né? Então eu não preciso
do caminho absoluto para cá, eu só preciso desse caminho absoluto que vem para o meu lado esquerdo, né? Então, o que nós faremos na segunda etapa? Desmarcaremos os diretórios, né, como o diretório 10 aqui, por exemplo, que antes estava marcado, nós desmarcaremos os diretórios que não possuem arquivo modificado em suas folhas, né? É claro que nós sabemos que aqui dentro do diretório 10, por exemplo, pode ter arquivos aqui, não tem arquivo só na folha deles, né? Então, assim, não tem arquivos como folha dentro de cada diretório. É claro que o exemplo que está aqui só tem folha dos diretórios finais para facilitar, né? E aí, então, no próximo passo, né, descrito na letra C, o que nós faremos? Nós desmarcaremos aqui nós desmarcaremos todos os arquivos, mantendo somente diretórios. Qual que é o nosso objetivo agora? É ter uma lista só de diretórios que foram modificados. Por quê? Quando nós analisamos lá no início o sistema de arquivos, nós percebemos que existe um espaço de diretórios e arquivos. Os inodes que nos levam a diretório normalmente ficam separados dos inodes que nos levam para arquivos. Então, quando eu fazer backup, eu vou gravar em inodes os diretórios, em outro inodes os arquivos. Então, é natural que eu queira fazer, que nós façamos isso de forma separada. Então, inicialmente, nós gravamos arquivos e diretórios. Depois, nós retiramos os diretórios cujos filhos, os arquivos filhos do caminho absoluto não foram modificados. E agora nós estamos separando duas listas, uma lista de diretório e uma lista de arquivos. E agora sim, basta eu fazer a cópia dos diretórios e a cópia dos arquivos e eu tenho então um backup incremental ou diferencial, dependendo de como nós estamos analisando em relação ao backup anterior. Se eu estiver analisando sempre em relação ao backup full, nós temos um backup diferencial. Se eu estiver analisando em relação a um outro backup incremental, nós passamos a ter backups incrementais. E aí um outro problema que nós passamos também quando projetamos sistemas operacionais é pela parte de checagem dos inodes de arquivos, né? Ou seja, a consistência do file system, do sistema de arquivos. Como nós temos antes, né? Claro, quando nós estamos analisando a parte de journaling, na medida que eu tenho só inodes disponível ou só diretórios, nós conseguimos reajustar esses arquivos, né? Recuperar, por exemplo, ou adequar o uso dos inodes. Então, qual é uma das formas de fazer isso, né? Normalmente, quando nós passamos um file system check, uma das técnicas, é claro também que, novamente, as ferramentas mudam de acordo com o file system que estão trabalhando, mas uma das técnicas é a possibilidade de eu criar duas listas. Uma que conta os blocos em uso, ou seja, o bloco 1 está sendo usado ou não. Se estiver sendo usado, eu vou marcar ele aqui como usado. Se ele não estiver sendo usado, eu vou marcar ele como não usado. E na lista de blocos livres, que é uma lista da negação de blocos em uso, quando está livre ali em cima, eu preciso estar com ele disponível na lista de blocos livres. Ou seja, onde tem 1 na primeira lista, tem que ter 0 na segunda. Onde tem 0 na primeira, tem que ter 1 na segunda. Então, no nosso caso aqui na figura A, nós temos um sistema de arquivos íntegro, ou seja, todos os blocos ou estão em uso ou estão estão livres, né? Estão disponíveis para uso. Aí nós temos aqui agora na figura C um exemplo de um bloco desaparecido. Então, se nós olharmos aqui o bloco 2, por exemplo, ele não está nem na lista de blocos em uso e também não está na lista de blocos livres. É claro que a perda de um bloco, como ele não está em uso, é simples de resolver, né? Basta que a gente diga que ele está agora, então, em blocos livres. Já que ele não estava sendo usado por nenhum inode, nós varremos os inodes, né? Lembrando, essas listas de blocos em uso e blocos livres é feita pela varredura de inodes, por exemplo. Então, nós abrimos inode por inode e olhamos todos os blocos que ele referencia. Depois, nós olhamos a lista de blocos livres e colocamos aqui na lista de blocos livres todos os blocos que ele referencia, né? Ou utilizamos a própria lista de blocos livres, naturalmente, para ter um ganho de uso, né? Então, nós estamos comparando agora duas listas e elas precisam ser antagônicas, né? Uma ser contraditória da outra, o inverso da outra, né? Então, quando nós achamos um bloco que não está nem mapeado para um inode, mas também não está como livre, basta que eu mapeie ele para blocos livres, né? Uma vez que ele não está sendo usado por nenhum inode. Já com relação à figura C, nós temos a presença de um bloco duplicado, ou seja, nós temos aqui um bloco que está na lista de livres duas vezes. Esse é um caso também bastante simples de resolver, isso deve ter sido um problema de alocação quando nós não temos sistema de journaling, por exemplo, ou o sistema de journaling
trabalhou com uma operação que não é idempotente por uma falha de projeto. Então o bloco aqui ficou duplicado com 2 vezes, né, constando na lista de blocos livres. Naturalmente, a solução aqui também é fácil, é só trazê-lo para uma lista, para um único registro na lista de blocos livres. E um dos casos mais complexos é o caso que nós temos na letra D, que é a presença de blocos duplicados em uso. Então nós encontramos durante a nossa checagem 2 inodes que nos levam para o bloco 5, ou seja, nós temos 2 arquivos apontando para o mesmo bloco. A solução convencional de fazer isso é pegar um bloco que estava livre, por exemplo, tratar ele como ocupado, né, zerar ele aqui no bloco livre, e pegar o conteúdo desse bloco aqui e replicar no novo bloco. Então agora nós teremos 2 inodes apontando para 2 blocos diferentes com o mesmo conteúdo. Também foi solucionado o problema. E é claro que aquela questão que nós vimos lá no início, né, quando nós estávamos falando sobre a parte de online, pode acontecer, por exemplo, de blocos de diretório, o arquivo existia um inode, mas não existia entrada de diretório, que é um outro nível de checagem. Nesse momento, então, nós temos o arquivo, conseguimos achar todos os blocos dele, quer dizer, o arquivo está íntegro, eu só não tenho a localização. Então, nesse momento, nesse modelo, é quase que unânime, tanto o FSCK, o File System Check do mundo Unix, quanto o ScanDisk da Microsoft, jogar esses arquivos numa pasta específica e dizer para o usuário, olha, eu recuperei esse arquivo, agora analise o conteúdo e realoque ele, porque eu não tenho entrada de diretório para isso, né? É por isso que quando nós passamos o ScanDisk, por exemplo, ele cria um diretório com um conjunto enorme de arquivos quando nós estamos com falha em disco. Um outro problema que nós temos que tratar sempre, né, é com relação ao desempenho do sistema de arquivos. Nós sabemos que os discos são muito mais lentos que a memória principal e também que a memória cache, obviamente. Então, algumas técnicas aceleram esse acesso a disco, né? O primeiro é o cache, é um raciocínio muito similar a cache de memória, né? A diferença é que agora nós temos um pouco mais de dificuldade para buscar, porque a quantidade de blocos é muito maior do que a quantidade de páginas, por exemplo. Então é natural que nós utilizemos uma tabela de espelhamento, e essa tabela de espelhamento então nos ajude a reduzir o tamanho de cada pesquisa em cache, né? Porque uma vez que eu insiro o bloco procurado na tabela de espelhamento, eu vou ter uma pequena lista das colisões, e ele então consigo achar o bloco que eu desejo, né? Seria muito mais complexo se eu tivesse que gerenciar essa fila como um todo. É claro que aqui, da mesma forma, nós temos na cache o mesmo problema que nós temos no gerenciamento de memória, nós teremos que em algum momento escolher um bloco para sair de dentro da cache. Essa estrutura pode ser, por exemplo, implementada com LRU, né? Claro que nós temos características diferentes para arquivos e para memória. Memória, nós sabemos que páginas que foram menos recentemente utilizadas, elas têm menos chances de serem utilizadas. Isso nem sempre é verdade para os blocos de arquivo, né? Nós temos arquivos que nós voltamos sempre e indexamos bancos de dados, por exemplo, de forma distinta. Então, é um raciocínio um pouco diferente, mas nós podemos aplicar as mesmas técnicas. Uma segunda técnica bastante usada é a leitura antecipada de blocos, né? Ou seja, eu preciso recuperar o bloco 5 de um arquivo, em vez de eu trazer só o bloco 5 para a memória, já traz os 5 mais os 10 próximos. Porque como o arquivo, no geral, tem um conteúdo sequencial, é natural que os próximos blocos também sejam requeridos. Então, nós fazemos uma leitura antecipada desses blocos para que esses blocos já estejam na memória. Lembrando que toda linguagem de programação, quando acessa um arquivo, ela precisa que o seu conteúdo esteja na memória e não em disco, né? Então, quando nós mandamos abrir um arquivo, o conteúdo daquele arquivo, parte daquele conteúdo disco do arquivo, vem para a memória para que a gente possa acessar esse conteúdo. E aí, uma outra questão também é com relação à geometria do disco, né? Tentar fazer com que o disco se mova, que nós tenhamos uma redução da movimentação do braço desse disco, né? Isso de uma forma figurativa. Porque nós sabemos que o braço trabalha numa posição de uma única direção, mas tentar reduzir esses movimentos. Uma das questões, por exemplo, aqui representada na figura A, é que nós temos, nesse cenário, um conjunto de inodes inserido na borda do disco. E aí nós sabemos que quando nós trabalhamos com inode, nós temos 2 acessos necessários para acessar cada arquivo. Primeiro, eu preciso localizar o inode e ter acesso ao inode, e os inodes o inode me dará acesso aos blocos que estão em disco. Então, tem 2 acessos no mínimo. Uma vez que meus inodes estão na borda e meus dados estão em outro espaço dos discos, né, em outras trilhas,
eu estou distante, né? Meu inode está muito distante desses arquivos. Uma solução simples seria trazer os inodes para a parte mais central do disco, né? Para o meio do disco, porque aí tanto se a parte de dados estivesse externamente do inode como na parte interna, eu teria um caminho mais curto para percorrer. Né? Lembrando que o braço do disco se movimenta e ele espera a rotação do disco embaixo. Então, essa movimentação, quanto mais próximo o inode está do disco, né, o bloco está mais próximo do inode, menor a quantidade de rotação que eu preciso esperar para fazer a leitura. E uma outra solução também é espalhar os inodes no disco. Então, pegar os cilindros, né, um grupo de cilindros, e colocar inodes por cilindros. Então, se eu tenho um arquivo que está sendo armazenado no primeiro cilindro, o inode dele também esteja no primeiro cilindro. Se eu tenho um arquivo armazenado no segundo cilindro, o inode também esteja no segundo cilindro. E assim sucessivamente. Nós sabemos que isso não é uma tarefa muito fácil, né, porque eu preciso tomar a decisão da alocação dos blocos, né, então no momento que eu gravo um arquivo primeiro, que eu não sei o tamanho que esse arquivo ficará, e nós precisamos ir alocando blocos para que eles fiquem perto dos inodes. E naturalmente nós temos N arquivos sendo abertos, com N inodes sendo consumidos, e fazer essa pulverização de tal forma que os inodes ficam organizados perto dos seus dados é bastante complexo, né? Mas é uma forma de otimizar esse acesso ao sistema de arquivos. E agora passamos a alguns exemplos de sistemas de arquivos, né? O primeiro sistema de arquivos que foi utilizado e bastante documentado são os sistemas de arquivos utilizados pela plataforma MS-DOS, que possuía o sistema de formatação FAT12, principalmente, né, na disquete, depois FAT16 e FAT32. O FAT32, como nós já falamos, ele utiliza 28 bits, mas o nome 32 era o nome mais apropriado por ser uma potência de 2, né? E aí nós temos a seguinte organização. Nós sabemos que no DOS os arquivos tinham 8 bytes para nome, então 8 caracteres, né? Lembrando que um caractere é um byte. Então nós temos 8 caracteres para nome, mais 3 caracteres para extensão, e temos 1 byte de atributos, né? Se esse arquivo é de sistema, se esse arquivo é executável, né? Lembrando que a execução era interpretada também pela sua extensão, né? Se é um arquivo de sistema e assim por diante. Existia um espaço reservado de 10 bytes, né, para uso futuro. Na sequência, nós tínhamos um campo de tempo e outro de data, né, tempo para especificar a hora e a data para especificar o dia, né. O que é interessante é que o tempo dele era preciso mais ou menos 2 segundos, ou seja, nós não tínhamos o segundo exato, o tempo exato da gravação do arquivo, ele podia ser 2 segundos a mais ou 2 segundos a menos, né, de acordo com a forma de gravação. Depois nós tínhamos o número do primeiro bloco, ou seja, como é que nós chegávamos no primeiro bloco do arquivo. Isso aqui é uma entrada de um arquivo, né? Quando nós abrimos o sistema de arquivos e analisamos uma entrada de arquivo diretório, nós temos esse registro. E aí nós temos aqui, então, finalmente, o tamanho do arquivo. Se nós pensarmos aqui que é um número de 32 bits, né? Ou seja, 4 bytes, nós temos arquivos teoricamente de 4 GB bytes de tamanho, né? Nós sabemos que na prática esse tamanho se limitava a 2 GB ou um pouquinho menos, né? Isso porque tinha arquivos que eram de sistema e outras complicações para ele trabalhar com os arquivos. E aí esse sistema de formatação FAT12 teve uma evolução passando a 16 bits, passando para FAT16, depois FAT32, e aqui nós temos uma tabela que representa qual que é o tamanho máximo, né, das partições, de acordo com o tamanho de bloco que nós utilizamos. Então, num bloco, por exemplo, de meio K, na FAT12 nós tínhamos apenas 2 megabytes para partição, usando blocos de 4K, 16 megabytes. E aí, lógico que posteriormente, com o surgimento do FAT32, com blocos de 32K, nós passamos a ter a capacidade de ter 2 tera em cada partição, né? E antes, com o FAT16, nós chegamos a 2 GB na partição, quando o bloco era um bloco de 32 KB, né? O próximo exemplo é um sistema de arquivos utilizado no Unix V7, né? Ele mantém a estrutura de inodes que nós usamos até hoje, então é claro que a estrutura hoje pode ter mais níveis, por exemplo, a entrada do diretório pode ter mais informações, né? Mas a estrutura básica do S4, do S3, tem esse mesmo raciocínio aplicado. Então, uma entrada diretória do Unix V7, nós tínhamos o número do inode e o nome do arquivo. Então, veja que a entrada era bastante simples, nome de arquivo de 14 caracteres. E hoje essa entrada, obviamente, é muito maior, nós temos
dentro do diretório também os atributos do diretório, que nós não tínhamos antes no Unix V7. E aí, pelo número do inode, nós chegávamos, então, ao inode que nós queríamos. Então, por exemplo, para acessar o arquivo mbox dentro de usr asta, né? Então, o que nós tínhamos que fazer primeiro? Primeiro, recuperar o inode do diretório raiz, né? Para saber onde estava o diretório usr. Procurando esse diretório no inode do diretório raiz, nós achamos que o usr está dentro do inode 6. Então, nós temos que buscar, e isso é feito hoje também para o sistema de arquivos, é claro, com algumas otimizações. Buscamos o inode 6, no inode 6 nós encontramos que o diretório asta está na posição 132, no bloco 132, entramos no bloco 132 e assim vamos buscando inode por inode até chegarmos no inode que de fato dá acesso ao arquivo. Uma vez que nós estamos de posse do inode que dá acesso ao arquivo mbox aqui, o inode 60, uma vez que nós carregamos o inode 60 na memória, aí sim nós conseguimos ir para dentro do disco buscar os dados. E esse inode tem essa estrutura que nós vimos antes, né? Então eu tenho a quantidade de atributos aqui que identifica os atributos desse arquivo. Nós temos um conjunto de ponteiros aqui que pode nos levar para disco ou para um outro bloco de inode, né, chamado aqui de bloco indireto simples, que nos levam para disco. Então, acesso direto a disco, acesso um ponteiro leva para um outro bloco de endereço que nos leva para disco, ou acesso duplo, em que nós temos cada endereço levando para um bloco que leva para um segundo bloco que dá acesso a disco, ou bloco de indireto triplo, né? Ou seja, não é um bloco que me permite acessar diretamente o disco, por isso que eu dei o nome indireto, um bloco que nos leva para um bloco que leva cada ponteiro para um conjunto de blocos, finalmente para um terceiro nível, né? Para um quarto nível aqui de blocos, e aí sim que nos leva para disco. Né? Essa era a estrutura do Unix V7. E finalmente aqui nós temos então uma entrada de arquivos do formato ISO 9660, né, que é o formato CD-ROM. Todos os CD-ROM são compatíveis com esse formato, DVD também. Né, e nós temos, é claro, nós sabemos que a gravação em DVD é feito de forma concêntrica, né, ou seja, uma espiral, e são gravados de forma contígua. Né? Então, por exemplo, baseado no início do arquivo, no local que o arquivo se inicia, se eu tiver seu tamanho, eu vou conseguir encontrá-lo, porque nós sabemos que os arquivos num CD eu gravo de forma contínua, né? É claro que eu posso reabrir a sessão, mas quando eu reabro a sessão, a gravação segue dali para frente. Eu não retrocesso, a não ser que o DVD seja regravável e eu volte então no início. Então é fácil de organizar e ter uma alocação contínua, como nós vimos inicialmente nessa unidade. Então, nessa entrada de diretório, nós temos o primeiro byte aqui nos dá o tamanho da entrada do diretório, porque a entrada nesse sistema de arquivos ele é variável, né? Tanto é que nós temos no final um complemento, um preenchimento, né, para fazer com que esse CD seja múltiplo do valor necessário. Então, nós temos o tamanho da entrada do diretório, se ela for menor ou maior que ela pode variar de tamanho, né, principalmente até pelo tamanho do nome do arquivo, por exemplo. Depois nós temos o registro de atributos estendidos, se esse DVD, se a central diretória possui novos atributos, além dos atributos principais, se o fabricante ou quem está gravando o CD quer estender seus atributos, aí naturalmente essa entrada ela aumenta. Aí possuímos a localização do arquivo, ou seja, em qual posição do disco esse arquivo se encontra e qual que é o seu tamanho. Né? Então, uma vez que eu tenho a posição inicial e o tamanho, eu sei que essa locação é contígua, eu consigo varrer o arquivo como um todo. Nosso próximo campo é um campo de data e hora, que marca a criação do arquivo, naturalmente. Nós temos um conjunto de flags que marcam se esse arquivo tem que ser oculto ou não, né? E assim sucessivamente, se é arquivo de sistema e outras características, e aí isso pode ser utilizado inclusive para diferentes características de acordo com o fabricante. E nós temos um campo interessante que é o campo de CD, ou seja, uma entrada de um diretório que está armazenado num CD, um DVD, me permite referenciar um outro DVD. Então eu posso ter um conjunto de DVDs onde os diretórios são montados em conjunto. Eu tenho no primeiro, por exemplo, a estrutura de diretórios, com as entradas dos arquivos e os arquivos em outros DVDs, em que basta eu ir trocando e vou acessando de acordo com a localização do arquivo. Depois nós temos o tamanho desse arquivo em bytes. Observe que aqui nós temos o tamanho, aqui é o tamanho representado em bytes, o nome do arquivo em si. Depois nós temos, né, no nome, nós temos um nome base, que é o nome do arquivo, uma extensão e a versão, após um ponto e vírgula, né, se for necessário, e depois
dados para uso do sistema. Essa entrada, então, o que é que nós percebemos? Né? Que cada sistema de arquivos, dependendo da sua aplicação, nós temos diferentes técnicas de nomeação e de entrada de diretório, temos diferentes técnicas para buscar esse arquivo. Nós vimos na FAT que nós temos um vetor que indexa esse arquivo como se fosse uma lista encadeada nos levando a disco. Sistemas Unix-like, nós temos os inodes, esses inodes variam de um modelo, de uma versão do sistema de arquivos para outra. Então, se nós pegarmos REST-4, nós temos um tipo de inodes, FS, nós teremos um outro tipo de inode, e é claro que junto com isso um conjunto de operações, uma forma de fazer o journal diferente, mas em geral, essas são as características principais que nós temos em nível de implementação do sistema de arquivos. Então, até a próxima unidade.